Vamos lá. Beleza, Rafa, Alex Dinarte da Central do Timão. Grande vitória, né? Um grande jogo do Corinthians, principalmente no segundo tempo. Mas eu queria que você falasse do tamanho dessa vantagem, né, para o segundo jogo. Cara, assim, a vantagem ela é sempre importante, como foi na fase anterior, a gente conseguiu uma vantagem no primeiro jogo, mas de nada adianta ter a vantagem se você não faz a sua parte depois. Então agora a gente tem que, falei para os meninos, nosso maior inimigo agora é a euforia. Pé no chão, trabalho, vamos trabalhar, a gente tem 3 dias para o próximo jogo, para a gente ir para lá e fazer o que a gente tem que fazer para a gente conseguir essa classificação. Não vai ser fácil, a gente sabe que não vai ser como tem sido, né, os jogos nessa fase e clássicos, são sempre jogos difíceis, a equipe de São Paulo é uma equipe muito qualificada. Então, assim, trabalhar e pensar numa estratégia para esse jogo agora. Tá bom. Fala, Rafa. Vitor Godoy, do meu Timão. E uma movimentação que chamou minha atenção durante o jogo foi o Miguel com o Vitinho, né? O Miguel lateral, o Vitinho a meia, mas muitas vezes eles trocavam. O Vitinho chegou a ficar bem aberto assim na lateral. Quais orientações você passou para eles nesse sentido? Então, essa movimentação até assim foi uma conversa que eu tive com eles no intervalo, porque assim era uma movimentação que em alguns momentos ela ajuda, mas para a característica que estava o jogo, ela estava atrapalhando um pouco a nossa dinâmica, porque o São Paulo estava marcando num bloco baixo e a gente precisava ocupar o espaço entre linhas ali, porque eles ficavam num 4-1-4-1, e a gente precisava ter uma superioridade numérica nesse entre linhas contra o Bezerra, que é o volante deles. Então a ideia era que o Vitinho se posicionasse ali, ele e o Molina juntos, e a gente conseguisse conectar o jogo por dentro, que era onde a gente ia tirar vantagem. E aí quando ele fazia esse movimento de sair, a gente perdia aquela superioridade, a gente tinha a bola no pé, mas não conseguia progredir. Né? Então foi um ajuste que a gente fez no intervalo para o segundo tempo, justamente pensando nisso. Em alguns momentos, quando o adversário está numa pressão mais agressiva, esse movimento é interessante, porque aí eles vão sair, eles vão deixar esse espaço lateral vulnerável, e aí sim o Vitinho vai pegar essa bola no pé e vai conseguir jogar. Então, era uma questão um pouco de entendimento do que o jogo estava pedindo, né? E isso é natural do processo deles de amadurecimento ali. Queria perguntar sobre a torcida. Acho que hoje, quem vai em muitos jogos de base, deu para ver que estava um ambiente um pouco... Tava barulhento, né? Normalmente jogos de base são um pouco mais silenciosos e a gente viu vocês, né? Saíram atrás, a torcida cantou, empataram e estavam pressionando e a torcida indo junto. O que você pode falar disso? Como isso é para os jogadores, né? Que estão aprendendo a jogar com torcida a favor, enfim. Bom, primeiramente, agradecer a nossa torcida que numa terça-feira à tarde vir assistir o jogo numa quantidade expressiva como foi hoje, de se louvar, porque a gente sabe que não é fácil durante a semana. Então, assim, agradecer e, assim, cara, a torcida do Corinthians é diferente, não tem jeito. A torcida do Corinthians é diferente, é no profissional, é na base da mesma forma e, sem dúvida nenhuma, é o combustível adicional que a gente tem ali para o jogo e nos dá força. Então, assim, sempre que a gente tem jogo em casa e que a gente tem a presença da nossa torcida, é um ingrediente a mais que a gente tem ali que nos ajuda muito. Ô, Rafa, a gente vê muitos jogadores individualmente se sobressaindo, como o Gui, o Luiz, né? Inclusive os dois autores dos gols. Mas o teu time me parece muito mais coeso coletivamente, né? Qual que é o segredo disso aí? Cara, é acreditar numa ideia. É ter uma ideia em mente e acreditar nessa ideia e trabalhar exaustivamente, diariamente. E acima de tudo, ter convicção de que essa ideia vai funcionar, porque a partir do momento que você tem a convicção, os atletas eles compram a ideia também. Eles veem que acontece, que funciona, e aí quando a gente tem essa coletividade funcionando bem, vai ressaltando as individualidades, é um processo que também é natural e é algo que eu converso muito com eles. A individualidade só vai aparecer a partir do momento que você tiver um coletivo eficiente. Então, a gente trabalha muito em cima disso, a gente acredita muito nessa ideia e a gente tenta passar para os nossos atletas essa ideia diariamente, de que nada acontece se a gente não tiver todos voltados numa mesma ideia, num mesmo sentido. Rafa, você fala dessa questão de coletiva, dois jogadores que não vinham tendo tanto espaço depois que você saiu, voltaram a ter chance, né? O Vitinho e o Molina. Qual trabalho você fez com eles? Não vou dizer recuperar, mas para eles voltarem aí bem. Principalmente o Molina hoje jogou muito bem. A gente precisa, isso é um valor que eu carrego comigo, é algo que eu sempre tive comigo em todos os trabalhos que eu fiz, em todos os lugares que eu trabalhei, e é uma crença que eu tenho muito forte. O trabalho do treinador não é só campo, não é só futebol, ele envolve muitas coisas. A gente está trabalhando na formação, a gente está trabalhando com jovens que
tá um turbilhão de coisas acontecendo na vida deles e eles precisam administrar isso junto com a pressão de jogar num dos maiores clubes do país, que não é fácil. A gente sabe que não é fácil botar a camisa do Corinthians e entrar em campo, né? Então, assim, o nosso trabalho ele vai muito além do campo. É conversa, é dia a dia, às vezes a gente andando pelo CT ali, os meninos estão na academia, eu tenho o hábito, o Miltinho, o meu auxiliar também tem o hábito de passar na academia, ver, a gente vê às vezes um menino um pouco cabisbaixo, a gente chama para conversar, porque eles têm uma série de coisas que eles precisam administrar na vida deles. Às vezes, eles estão passando por problema em casa, né? Muitos deles já são as principais fontes de renda da família, sustentam a família. Então, assim, é um peso muito grande. É difícil. Ser jogador de futebol é uma pressão muito grande e exige muito desses meninos. E o nosso trabalho é criar um ambiente saudável para que eles tenham estrutura e suporte para sustentar essa pressão, porque é uma pressão grande, a gente sabe disso, e nós, como liderança ali do processo, a gente não pode ser mais um instrumento de pressão. É óbvio que a gente tem que cobrar, a gente tem que exigir, mas a gente tem que preparar o nosso atleta para suportar essa pressão, para quando ele chegar no profissional e ele botar a camisa do Corinthians, ele ter estrutura, ele ter solidez para conseguir suportar essa pressão, né? Repito, é difícil, é muito difícil vestir a camisa do Corinthians num estádio lotado, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Então o nosso trabalho no dia a dia é além do jogador de futebol, é olhar para o ser humano, é trabalhar o ser humano. Se você tem um ser humano bem formado, vai emergir um grande jogador com certeza. E, Rafa, ali no final, rolou a briga, né? Foi bem na sua frente, queria que se você pudesse explicar um pouco mais o que aconteceu ali, também o que você conversa com os jogadores antes e depois dessas situações, até porque já teve casos com esse mesmo elenco, inclusive de descontroles em situações de briga e tal, e hoje todo mundo ficou bem calmo, assim.